para mostrar a vocês como é que vocês podem gerar as estatísticas de uma forma automatizada do banco de dados de vocês. Inicialmente, você tem que importar a base de dados para o RStudio. Você pode utilizar essa função aqui do environment, esse comando aqui, from Excel. Por que eu vou selecionar from Excel? Porque a minha base de dados está em XLSX. From Excel, browse, e eu vou aqui selecionar os meus dados. Esperar carregar, eu vou ter aqui, vai aparecer o meu banco de dados. Vocês podem observar que aqui eu tenho a indicação do tipo de variável. É interessante realizar a indicação de todas as variáveis neste momento para que evite qualquer erro posterior. Então aqui eu sei que ele está identificando de uma forma adequada, porque são variáveis do tipo texto, variáveis qualitativas. Aqui ficou como double. Vocês podem colocar como numérico, que é uma variável do tipo numérica. E assim por diante, indicando em cada um. Ok? Você pode fazer a importação desta forma ou então utilizando a função. Eu vou chamar a biblioteca library, OpenXLSX, e na sequência vou utilizar a função deste pacote, que é a função read.xlsx, e vou pedir para ler os meus dados. Já leu aqui, eu tenho 266 observações, ou seja, linhas, e 23 colunas, 23 variáveis. Vou dar uma attach nos meus dados, para que eu não precise ficar usando o cifrão para utilizar. O primeiro passo, então, depois que eu tenho a minha base de dados no RStudio, é listar as minhas variáveis que eu vou gerar as estatísticas de média, moda, desvio padrão, mínimo, máximo. Essas variáveis eu gero para as variáveis quantitativas. Então eu vou listar as variáveis. Quantitativas. Quem são as minhas variáveis quantitativas? Você vai verificar na sua base de dados quais são essas variáveis, para que você gere um vetor com essas variáveis específicas. Eu vou colocar aqui, para usar essa função names para o R, me dar os nomes das minhas variáveis, porque então fica mais rápido o processo. Então eu tenho aqui, eu sei que da AE1 até a da recomendação são variáveis quant que eu vou querer trabalhar. Eu vou só apagar essas numerações, porque dessa forma eu já vou ter os nomes das minhas variáveis igual tá na base de dados, para que eu não tenha nenhum erro. Aqui eu posso fechar o parêntese e aqui eu vou ter vírgulas para separar cada uma das minhas variáveis, ok? Pronto. Criei aqui o meu vetor de variáveis. Ok. Agora eu vou criar uma função para automatizar o processo das estatísticas. Ok, vou baixar isso aqui para ficar melhor a visualização. E aqui eu vou ter então que criar a função das minhas estatísticas, que eu vou chamar de estatísticas. Essa funçãozinha, vou criar a function. E vou aqui abrir a minha chave. Ok? Quais são as estatísticas que eu vou ter interesse? Eu vou ter interesse em média, vou colocar 6, mediana, moda, etc. Primeiro eu vou indicar que a minha variável x é uma variável do tipo numérico. Então, se não tiver, já vai transformar aqui, usando essa função. Outro elemento importante é que eu não vou querer NA na minha variável do tipo x. Então, aqueles que tiverem aqui NA, eu vou usar uma exclamação para indicar que eu não quero. Eu não vou ter interesse. E assim eu evito qualquer problema no processamento. Eu vou criar aqui a minha moda, a funçãozinha da moda. Eu vou querer um valor numérico para eu saber quem é a moda. Vou criar uma tabela
E nesta tabela, por que uma tabela? Porque a tabela ela vai me dar a frequência. Com a frequência, eu consigo saber quem é o que mais se repete. Eu pedi para a frequência ela ficar decrescente, ou seja, vai ser da maior para a menor. Então eu vou pegar a 1 ser a maior, é o mais se repete, é a minha moda. Na sequência eu vou ter aqui o meu retorno, e no meu retorno eu vou ter aqui as minhas demais estatísticas, média de X, terei também a minha mediana, a moda, que vai ser igual à funçãozinha que eu criei anteriormente, terei o desvio padrão, cuja função é SD, para gerar o desvio padrão, mínimo X e o máximo. Aqui eu vou fechar a minha função. Pronto, já criei a minha função das estatísticas. Agora eu vou querer aplicar as minhas variáveis. Então eu vou criar aqui um objeto chamado resultado, porque fica melhor para salvar depois. Utilizarei o supply porque eu vou aplicar várias funçõezinhas a um vetor de variáveis, certo? Então, dos meus dados, o supply nos dados, eu vou querer dos meus dados as minhas variáveis, a lista de variáveis que eu criei, e aplicaria a esta as minhas estatísticas. Na sequência, eu vou querer visualizar o meu resultado como data frame, porque depois também para salvar em Excel esses resultados, evito que dê qualquer problema. E aqui depois eu vou salvar. Então, a função de salvar é write.xlsx. Se você por acaso importou utilizando o environment e não chamou esse pacote aqui OpenXLSX, você tem que chamar para poder utilizar essa função write.xlsx. E aqui eu vou chamar de estatísticas descritivas a minha planilha do Excel que eu vou salvar, e vou chamar de row names igual a true, que eu quero que nomeie os resultados, as linhas, ok? Então, só a gente ir processando. Então, eu vou gerar aqui a minha lista de variáveis, vou gerar a minha função, resultados, a median, só aqui, gerei os resultados. Aqui eu já tenho os resultados, eu vou só fachar aqui para vocês terem uma visualização melhor. Então eu tenho aqui, ó, média, mediana, moda, desvio, mínimo e máximo para cada variável. E agora eu vou salvar em Excel. Então,